Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula a resolução da nossa sétima questão, envolvendo aí a parte da construção de gráficos que nós podemos fazer utilizando ferramentas que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? E para isso, sem mais enrolação, vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm Community aqui no computador. Eu quero apresentar aí para vocês, então, a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa sétima questão relativa aí à parte da construção de gráficos utilizando. Muito bem, pessoal, já estamos aqui no computador, vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm Community para começarmos a desenvolver a resolução da nossa sétima questão envolvendo aí a parte da construção de gráficos que nós temos aí disponível de ferramentas da linguagem Python, tá certo? E para isso aqui no PyCharm Community nós vamos abrir esse projeto Exercícios de Python, onde nós estamos desenvolvendo aí todas as aulas aqui do curso de programação em Python, tá certo? E aqui dentro desse projeto Exercícios de Python eu já tenho criado, né, o meu arquivo .py ali de aulas anteriores da nossa lista 11, que trata aqui a parte dos gráficos. E para facilitar aqui a nossa visualização da tela aqui do nosso editor de códigos, vamos ocultar aqui o navegador de arquivos contendo o diretório, tá certo? E lembrando aí você que se não tiver visto, na aula passada nós fizemos a resolução aqui da sexta questão, envolvendo aqui a parte da construção de gráficos que nós temos aí disponível aqui na linguagem Python, tá certo? Caso você não tenha visto essa aula, não tem nenhum problema, eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa ir lá e assistir a aula, tá certo? Caso tenha perdido, não perca tempo, vá lá e veja a resolução dessa sexta questão. E logo aqui na sequência nós temos, né, o enunciado da nossa sétima questão aqui, que diz o seguinte aqui, ó, plotar, né, a tangente e destacar suas assíntotas. No caso, né, para a função, então, y, né, que é igual a f de x, igual a tangente de x no intervalo aqui, considerando de menos π até π sem o zero. Tá certo? Então, essa é uma questão também aí de funções trigonométricas que nós temos aí disponível na matemática, tá certo? Assim como nós fizemos da função seno e cosseno na aula passada, a função tangente, ela nada mais é que a relação entre, inclusive, a função seno e a função cosseno, tá certo? E, inclusive, para nós entendermos como que funciona essa função f de x igual a y, que é tangente de x, nós podemos dar uma pesquisada aqui, na internet mesmo, sobre a função tangente. Vamos ver aqui a função tangente, como que ela se comporta, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, a função tangente. Vamos aqui na parte de imagens, para a gente entender como que funciona a função tangente. Olha aqui, ó, eu tenho então a função tangente dada por essa relação aqui, ó, onde nessas curvas aqui, na cor laranja, nós temos então a representação da função tangente. Um detalhe que para o domínio de x, né, igual a menos π sobre 2 e π sobre 2, por exemplo, ó, a função tangente ela não existe, né, pois a função ela tende ao infinito perto dessas assíntotas aqui nesses pontos. Tá certo? Então, esse é um detalhe interessante que nós temos aí com relação à função tangente. Tá certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso editor de códigos para nós começarmos, então, a desenvolver a resolução aqui para a construção deste gráfico, considerando aqui um intervalo de menos π a π. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, como a gente sempre vem fazendo, é a importação das bibliotecas. Então, para isso, eu vou importar a biblioteca do NumPy e do Matplotlib. Então, vamos colocar aqui, ó, import NumPy. E o apelido que nós damos para a biblioteca do NumPy é o SNP. Tá certo? E logo na sequência eu vou também chamar a biblioteca do Matplotlib. Então, eu vou colocar aqui import Matplotlib pyplot, e o apelido que nós damos para a biblioteca do Matplotlib é o SPLT, tá certo?
E para nós fazermos a construção desse gráfico da função tangente, pessoal, eu vou dividir o meu domínio em 3 faixas, tá certo? x1, x2, x3, para nós podermos, então, entender como que fica, né, a construção desse gráfico, onde nós vamos considerar 3 partes, exatamente considerar a parte inicial aqui de menos π até menos π sobre 2, depois de menos π sobre 2 até π sobre 2 positivo, depois de π sobre 2 aqui positivo até o π. Então, a ideia é fazermos aí, então, um domínio considerando essas 3 faixas, tá certo? E eu vou fazer aqui inicialmente a consideração de uma variável que vai ser uma constante para a gente, um epsilon, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, vou abreviar ao invés de escrever epsilon, vamos colocar EPS, vai representar uma constante pequena para a gente aí, ó, vou colocar aqui, ó, 1 e elevado a menos 3, então seria o número 0,001, né, ou seja, um valor bem pequeno, exatamente para a gente evitar problemas da função tangente quando ela chega, né, próxima ali às assíntotas, tá certo? Então, eu vou definir aqui, inicialmente, essa constante aqui para a gente. E vamos entender como que vai funcionar aí a utilização dessa constante, tá certo? E logo na sequência eu já vou definir aqui, então, os meus eixos da abscissa, que eu vou dividir em 3 partes, particionar elas. Então, vai ser o x1 inicialmente. Vou colocar aqui NP, vou utilizar a biblioteca do NumPy, vou utilizar a funçãozinha linspace, no caso, tá certo? E vou colocar aqui, por exemplo, o primeiro intervalo, onde eu vou considerar aqui, ó, o menos π, então vou colocar aqui, ó, NP menos, né, NP.π, vírgula, até o π sobre 2, né, ou seja, o π 90 graus negativo, então vou colocar aqui, ó, menos NP também π sobre 2, no caso, e vou tirar, né, menos esse valor EPS, que é essa constante que eu defini aqui inicialmente. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos EPS, tá certo? E vou considerar nesse intervalo aqui, ó, 300 pontos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 300, que é exatamente a quantidade de pontos que eu vou ter dentro dessa faixa de valores aqui, considerando do menos π até o menos π sobre 2, que é 90 graus. Defini esse primeiro intervalo, agora eu vou para o segundo intervalo, onde eu vou colocar x2 igual a mesma coisa que eu vou colocar np.linspace, e vou pegar agora a faixa que vai do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Começar aqui com ele negativo, então vai ser menos np π sobre 2, considerando aí o menos 90 graus, e vou utilizar mais o EPS agora, porque eu estou pegando agora a faixa da direita da assíntota, então vou colocar mais o EPS e vírgula, no caso, vou utilizar aqui, ó, o π sobre 2 agora positivo, então não vou colocar o menos, vai ser positivo, NP π sobre 2, no caso, tá certo? E neste caso aqui eu vou tirar menos EPS também, porque agora nós vamos estar à esquerda da assíntota de 90 graus, ou seja, π sobre 2, tá certo? E como eu vou estar pegando um intervalo maior, ao invés de pegar 300 pontos, eu vou pegar o dobro de pontos. Então, neste caso aqui, eu vou pegar 600. E a última faixa do meu domínio vai ser o x3. Eu vou colocar aqui, ó, x3, que vai receber, então, igual, né, np.linspace. E agora nós vamos utilizar aqui, né, o np positivo, no caso, que vai ser o π sobre 2. Π sobre 2. E eu vou considerar agora a direita da assíntota, então eu vou somar com o EPS, a minha constante ali que eu declarei inicialmente, tá certo? E vírgula, agora nós vamos pegar o π,
que é o último valor ali à direita do meu gráfico, que é exatamente o intervalo final aqui que eu vou pegar então de menos π a π. Então, eu vou colocar aqui agora np ponto π, e o intervalo também que eu vou considerar neste caso vai ser 300 pontos, né? Ou seja, a metade aqui do que foi utilizado nesse domínio do meio aqui do x2, tá certo? Então, dessa maneira que eu defini então o meu domínio particionado em 3 intervalos, tá certo? E logo na sequência nós já podemos então agora definir aqui as minhas funções. Então, para isso eu vou colocar aqui, ó, inicialmente o meu y1, que vai ser igual, né, a np ponto, a função tangente. Então, vou colocar aqui, ó, tangente do meu primeiro intervalo, que é x1. Depois eu vou pegar o meu y2, que vai ser igual, né, a meu intervalo agora 2. Então, vou pegar np ponto, a tangente, no caso, x2. E, para finalizar agora, o meu y3, aqui o último intervalo da minha função tangente, np ponto, a tangente, no caso, de x3, tá certo? Então, dessa maneira que eu defini, né, exatamente as minhas ordenadas utilizando as funções para o meu intervalo dos 3 domínios, tá certo? E aí nós podemos continuar a desenvolver aqui a resolução do exercício, onde nós já podemos, inclusive, aqui utilizar o plot para nós fazermos a plotagem, né, do gráfico. Então, eu vou colocar aqui agora, né, o PLT. Eu vou colocar PLT. Ponto. A primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser o tamanho da janela gráfica, que eu não quero aquele tamanho default. Então, para isso, a gente coloca figure e a gente dá um nome aqui, no caso, fig size, igual, no caso, eu vou utilizar, né, um tamanho de janela de 10,6, então uma largura de 10 e a altura de 6, no caso aqui é dado em polegadas, tá certo? Então eu vou utilizar esse tamanho de janela, que nós fizemos isso inclusive na nossa aula passada, tá certo? E logo na sequência nós já podemos então dar um PLT ponto plot. Aí eu vou colocar aqui então para plotar o gráfico da função x1, y1, e vou utilizar aqui um label aqui no caso, igual a minha função, que é a função y igual a tangente. Eu posso colocar aqui normal, né, a tangente de x, simplesmente para aparecer dessa maneira, e eu posso colocar aqui, por exemplo, também definir uma cor, para não ficar aquela cor azul claro default que nós temos, né? Então vou colocar aqui, ó, color igual a red. Então eu posso colocar inclusive aqui a letrinha R de cor vermelha, que no caso que é o red, tá certo? E depois eu posso, né, continuar fazendo aqui, ó, PLT plot. Vou plotar aqui agora x2, vírgula 2, já que eu tenho o domínio 2 e a função 2. Agora também eu faço a mesma coisa aqui, ó, plt.plot, no caso, x3, y3. Tá certo? Então, dessa maneira aqui, nós já definimos, então, a plotagem, né, do gráfico, utilizando aí essas 3 plotagens aqui com a funçãozinha, com a utilização do plot no caso. Agora nós já podemos definir aqui as assíntotas, e para isso eu vou colocar as assíntotas aqui utilizando o meu plt.ax, uma linha vertical, então vai ser o axvline, tá certo? E eu vou utilizar aqui, então, no caso, né, no meu valor π sobre 2 negativo, então vai ser menos np ponto π sobre 2,
sobre 2, e eu vou utilizar um estilo de linha tracejado, então vou colocar aqui, ó, line style igual, e entre as chaves, entre as aspas, eu vou colocar duas linhas tracejadas e eu vou utilizar uma espessura de linha aqui com line width igual a 1.2 no caso, e posso colocar também aqui um label também logo na sequência para a gente definir na janela gráfica o que representa a assíntota. Então eu vou colocar aqui label igual, vai representar para a gente então as assíntotas. Ver se eu escrevi certo, assíntotas. Agora sim, tudo certo. Vou fazer a segunda assíntota, PLT AX line. Agora vai ser π sobre 2 positivo, então vou colocar np.pi barra 2, então 90 graus, line style igual, abre aspas, 2-5, porque a minha assíntota vai ser então tracejada, uma espessura de linha com line width igual a 1.2, e aqui nós não precisamos mais colocar o label, pois no anterior já foi feito aqui no caso, tá certo? E aí, logo na sequência, nós já podemos então definir os eixos de referência, utilizando a mesma ideia do AX. No caso aqui vamos utilizar o H-line e o V-line. Então, posso colocar aqui, ó, PLT.AX. Vamos fazer primeiro o eixo da abscissa com H-line. No caso, o primeiro ponto vai ser, então, 0. Vou definir uma cor. Você pode colocar preto, mas aqui eu vou colocar, no caso, uma cor mais clara, com cinza. Eu vou colocar o gray mesmo, tá certo? Uma espessura de linha aqui, ó, com line width igual a 1 mesmo. Depois eu vou fazer aqui a mesma coisa, PLT.AX V-line, já que eu fiz o H-line, a linha da horizontal. Agora eu vou fazer a da vertical, no ponto 0, mesma coisa, que vou utilizar então uma cor de linha com o color gray também. E faltou um R aqui no anterior, né? Ficou só color, vírgula, line width igual a 1 no caso, tá certo? Então aqui agora nós já podemos passar para o próximo passo, onde nós vamos fazer a mudança do eixo dos rótulos da abscissa, no caso o X, para nós não termos valores com fração, já que o π que a gente está utilizando aqui no Python, né, ele representa 3.14. Então, para nós não termos a utilização aqui no caso, né, desses valores fracionários, nós temos que mudar os rótulos do eixo X para fazer uma configuração mais interessante, utilizando o π sobre 2 e assim por diante. Para isso, nós vamos ter que utilizar, né, lançar mão aí de uma notação matemática do LaTeX, tá certo? E utilizar a função xtics. Então, para isso, eu vou fazer aqui, então, lt. Vou utilizar aqui, inicialmente, o xtics. Antes, porém, eu vou definir, pessoal, vou definir aqui, ó, antes de colocar o xtics, nós vamos definir os intervalos bem certinho. Então, para isso, eu vou colocar aqui, ó, plt.xlim. No caso, eu vou utilizar de menos π a π, então vou colocar menos np sobre π, vírgula, np.π, ou seja, de menos π a π. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, plt.ylim, né, ou seja, vou fazer uma limitação do meu eixo, tanto do x quanto do y, onde no caso aqui, para o y, eu vou utilizar no máximo
um valor igual a 10. Então, vai ser de menos 10, vou colocar aqui, ó, de menos 10, vírgula, até 10. Coloquei 1. Vamos consertar aqui, de menos 10 a 10. Tá certo? Então, exatamente para a gente definir aqui esses limites, tanto do eixo X quanto do eixo Y, no caso. Agora sim, eu posso utilizar aqui o meu xTix, então PLT ponto, no caso, xTix. Nós vamos mudar agora a rotulagem do meu eixo do domínio, para não utilizarmos valores fracionários, e para isso nós vamos utilizar aqui duas listas. A primeira lista eu vou definir esses valores ponto a ponto, então eu vou colocar aqui, por exemplo, inicialmente, menos np.pi. Depois, o próximo valor dentro dessa minha lista vai ser menos np.pi sobre 2. Tá certo? E depois eu vou colocar também a origem, que vai ser o 0, no eixo X, e depois, né, o π sobre 2 positivo. Então, vou colocar aqui, ó, π sobre 2. E, por fim, nós vamos ter aqui também o π. Então, NP e o π. Para me mudar cada um desses pontos com a rotulagem utilizando a notação do LaTeX, nós vamos utilizar aqui agora uma outra lista, e talvez essa parte aqui muita gente não vai entender, mas quem já tiver uma ideia, uma noção de LaTeX aí vai entender o que eu vou fazer aqui no caso. Então, eu vou colocar uma segunda lista. Então, para cada valor correspondente aqui desse valor, eu vou rotular, né? Eu vou mudar a rotulagem desses valores aqui utilizando uma notação do LaTeX. E aí, para isso, a gente vai fazer o que nesse caso aqui? Eu vou sempre colocar um R, entre aspas, e entre cifrão, tá? Toda vez que eu quiser utilizar a notação LaTeX aqui no Python, eu tenho que colocar entre cifrão, tá certo? E para cada valor correspondente aqui dessa minha lista inicial, eu vou colocar um valor LaTeX correspondente que eu quero que apareça no meu rótulo do gráfico, no eixo X. Então, para isso, nós vamos colocar aqui, ó, menos, e aí eu utilizo a contrabarra, e simplesmente dessa maneira aqui, ó, eu estou utilizando, né, a notação já em LaTeX, tá certo? Aí eu vou continuar fazendo a mesma ideia nos demais aqui, ó. Fiz para o π aqui correspondente a esse primeiro valor dessa primeira lista, vou fazer a mesma coisa para o segundo aqui no caso. Então, vou utilizar R, entre aspas e entre cifrão. Vou utilizar aqui agora, ó, menos contrabarra N, contrabarra N não, contrabarra no caso, né, π sobre 2. Porque aqui agora eu estou utilizando, né, 90 graus negativos para corresponder a esse segundo valor aqui no caso. Depois eu vou utilizar para o 0, e aí o 0 eu posso simplesmente colocar 0 mesmo entre aspas. Depois vírgula, vou utilizar aqui o R inicialmente, né, e aspas, 2 cifrão aqui no caso, para mim poder colocar π sobre 2 e depois o π. Então aqui agora eu coloco, como é positivo, não precisa mais colocar o negativo, vai ser π sobre 2, tá certo? E por fim aqui agora, para corresponder ao número π, que é o último número que nós temos aqui agora, nós vamos rotular aqui com LaTeX. Então vou utilizar o R, abre aspas, cifrão, entre cifrão aqui agora, contrabarra π. Então, veja que eu utilizei, né, para me fazer essa rotulagem bacana, sem a utilização de valores quebrados, eu utilizei, né, essas duas listas aqui, onde a primeira representa o valor π com o Python aqui mais dado em fração, no caso vale 3,14, mas eu quero representar isso de uma maneira mais elegante, então nós vamos utilizar essa rotulagem aqui, que é o que a gente conhece como anotação em LaTeX, tá certo? Feito isso, agora nós já podemos passar aqui para a finalização do gráfico, que é a utilização ali do título,
os valores dos eixos X e Y e também colocar as legendas bacaninha, como a gente vinha fazendo aí até então. Então, para isso, nós vamos colocar aqui inicialmente plt.title, para a gente definir aqui, então, o título do nosso gráfico. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, gráfico da função tangente, vou colocar assim, ó, 2 pontos, y igual a tangente de x com as assíntotas. Certinho. Agora nós já podemos também definir aqui, ó, os eixos x e y. Então eu vou colocar aqui plt.xlabel, que vai representar para a gente aqui, ó, o x dado em radianos, tá certo? E vou colocar aqui o meu label aqui, o meu y-label aqui agora, ó, y-label, para definir o nome da minha função, que é y no caso. Depois eu posso colocar aqui também o plt.grid, para a gente definir as linhas de grade, tá certo? Vou colocar aqui o true. Vou colocar também outros dois parâmetros aqui, ó, que vai ser o width no caso, igual a above. E um outro parâmetro aqui interessante também, que vai ser o alfa. Igual a 0,3. Esse alfa aqui, ele define um valor mais claro dessas linhas de grade, tá certo? E vamos colocar aqui também o legend, para ele poder, né, colocar para a gente os labels aqui que a gente colocou inicialmente, tanto aqui da função, quanto também aqui das assíntotas, tá certo? E também colocar aqui agora, né, por fim, lt.tightLayout, layout, e a janela, né, o show, para mostrar a janela gráfica, lt.show aqui no caso, para ele mostrar para a gente essa janela gráfica, tá certo, pessoal? Então aqui, a princípio, tudo ok. Vamos tentar rodar isso daqui para ver se não dá nenhum erro. Então, um botão direito aqui em cima da aba lista 11, gráficos, na lista 11, e ver se a janela aparece. Tá aí, né? Nós temos aí a janela, só que ficou com cores de gráfico diferente. Apenas o esquerdo aqui que está na cor vermelha, os demais aqui está diferente aqui, né? Porque nós não definimos isso aqui em cima. Ó, vamos consertar isso daqui, pois se trata da mesma função. Então, para isso, eu vou colocar aqui vírgula, color igual a red também. Então, vou colocar o R. Aqui também a mesma coisa, color igual a red no caso, tá certo? Podemos rodar novamente e aí, ó, nosso gráfico. Então, as três funções, né? Então, eu defini esse primeiro intervalo aqui, o segundo, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Veja aqui como que eu coloquei aqui os rótulos do eixo utilizando o π e não valores fracionários. Nós temos aqui também a legenda da função y igual a tangente e as assíntotas, tá certo? Podemos colocar aqui também a definição de cada um desses trechos. Então, aqui vai representar para a gente, então, no caso, o domínio da função. Aqui, ó, nós temos, então, a função tangente, tá certo? Aqui nós temos as assíntotas, temos os eixos de referência. Aqui no caso, ó, eixos
de referência. E aqui nós temos, então, a notação LaTeX. A representação aí com o X-Ticks aqui, ó, os rótulos utilizando em radianos aí e não valores fracionários, tá certo? E dessa maneira, então, nós finalizamos aí a resolução da nossa 7ª questão relativa aí à parte da construção de gráficos que nós temos disponível da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu fiz aqui a minha sugestão de resolução da nossa 7ª questão envolvendo aí a parte da construção de gráficos que nós temos aí disponível da linguagem Python, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar. Ficou uma aula um pouco maior, porque esse tema da função tangente, ela é um pouco mais complexa mesmo. Então, eu espero que vocês possam compreender aí, tá certo? Caso alguém tenha feito de uma outra maneira, deixa aqui embaixo nos comentários para que nós possamos ver aí se você teve condições de desenvolver a resolução dessa 7ª questão, tá certo? Vou pedir o de sempre para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo também nos comentários. E nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!